Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Sou Tech Linhares quem vos fala e é um prazer imenso tê-los aqui. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo aqui um duelo, tá? Um duelo comparativo aí entre as duas maiores potências do mundo dos games, tá? Eu tô falando dos dois consoles mais poderosos do mundo, tá? Do lado esquerdo nós temos aqui o nosso Xbox One X, tá? É um super lançamento aí da Microsoft que cumpriu aí a promessa de ser o console mais poderoso do mundo. Do lado direito, nós já conhecemos aqui bem o nosso PS4 Pro, é um console que cumpre também a premissa de vir com a capacidade de rodar jogos em 4K ou pelo menos aí com uma resolução dinâmica, tá? Lembrando que através de algumas tecnologias você consegue chegar ao 4K. Na verdade, os dois consoles utilizam resolução dinâmica. A grande diferença aqui é que pelo potencial de hardware que o Xbox One X tem, ele promete ter aí alguns jogos nativos, tá? O PS4 Pro também tem essa premissa, a Sony também prometeu alguns jogos, pelo menos alguns jogos exclusivos para rodar na resolução nativa do 4K, tá? Bom, então a gente vai para alguns comparativos técnicos, galera. Primeiramente, o comparativo principal aqui está no processador, tá? Enquanto no Xbox One X nós temos uma AMD Jaguar personalizada, obviamente, tá? Que muito se falou da questão do próprio processador da Microsoft e tal, do Project Scorpio, seu processador, enfim, na verdade é uma arquitetura Jaguar, tá? AMD Jaguar rodando aqui numa frequência de 2.3 GHz, octa-core, tá? Enquanto aqui no PS4 Pro nós temos aqui uma frequência de 2.1 GHz, tá? Também octa-core e também uma arquitetura Jaguar, tá? Já podemos ver que o Xbox One X consegue ser aí um pouco mais rápido do que o PS4 Pro. Tá? Em questões de GPU, ou seja, o processador gráfico dos consoles, nós temos aqui no Xbox One X uma GPU integrada aí da AMD que possui 6 teraflops de potência, tá? Isso é muito, tá, galera? Isso é muito dentro dos consoles. Se você é um pouco leigo, eu posso te garantir que isso é bastante, tá? Então nós temos 6 teraflops de potência rodando aí em 40 unidades computacionais contra 4.2 do nosso PS4 Pro, rodando aí em 36 unidades computacionais, tá? Em relação às memórias, tá? Memória RAM, nós temos do lado aqui do Xbox One X 12 GB DDR5, tá? Contra 8 GB DDR5 do PS4 Pro, tá? Mais uma vez o Xbox One X leva vantagem aí em termos de hardware. Na questão do armazenamento, galera, no armazenamento ambos os consoles eles começam a partir de versões de 1 TB, porém, né, você pode expandir aí com HDs externos, tá? Ambos possuem, acredito eu que ambos possuem essa compatibilidade com HD externo, tá? Em relação já ao drive óptico, galera, nós temos aqui do lado do Xbox One X um leitor óptico que lê 4K, tá? Essa diferença entre o PS4 Pro que não lê o 4K para filmes, tá? E nós temos o Xbox One X que é capaz de reproduzir aí aquele teu filme, aquele Blu-ray que você comprou em 4K, tá? Lembrando que ainda é uma mídia nem um pouco popular, portanto não faria tanta diferença assim na hora de decidir. Claro, mas é sempre muito bom ter algo, né, que faça um pouco de diferença na hora da compra. Então nós temos aqui no lado do Xbox One X um leitor óptico aí que consegue ler, que consegue reproduzir qualquer filme em 4K, tá bom, galera? Bom, galera, em relação ao HDR, ambos são compatíveis com HDR. Lembrando que o jogo que você vai reproduzir, ele também precisa estar dentro dos padrões do HDR, ou seja, ele precisa oferecer essa tecnologia. Tá? Então ambos já vêm preparados para rodar aí, para reproduzir os teus jogos em HDR, tá? O HDR10, tá? Em relação a portas, galera, nós temos, todos eles têm USB, tá? Lembrando que o USB aqui já é 3.0 para cima, possuem entradas HDMI, o Xbox One X, como todos sabem, desde a sua versão básica, ele vem também com HDMI in, certo? Que é para você colocar o conteúdo da tua TV para dentro do Xbox, tá? Funciona aí como uma central multimídia, muita gente também curte esse recurso aí, tá bom, galera? Em termos de peso, nós temos aqui dois concorrentes peso pesado, literalmente, galera. De um lado nós temos aqui o Xbox One X com 3,8 kg aproximadamente, 3,8 kg, é bastante pesado, tá? Contra 3,3 kg do PS4 Pro, isso eu tô falando em valores aproximados, tá bom, galera? Em questões de acabamento, obviamente, como vocês podem ver, ambos têm um acabamento fosco, tá? Com pequenos detalhes aí brilhosos, como é o caso aqui do logo
do PS4 Pro, tá? Nós temos em ambos controles, tá? Cada um vem com um controle no ato da compra, como vocês já conhecem aí, são controles muito bonitos, tá? Com design aí sempre muito bem trabalhado. O controle do Xbox One X ainda vem trabalhando aqui com pilha, você tem a opção de passar aí para bateria, caso você queira, tá? Enquanto a do PS4 Pro, o DualShock 4 aqui, ele já vem com bateria interna recarregável, tá? E elimina aí qualquer possibilidade de se trabalhar com pilha. Tá bom, galera? Muita gente curte o controle do Xbox One X, assim como dos demais Xbox, porque você tem aí essa versatilidade de trabalhar tanto com pilha quanto com bateria, e isso aí é bacana desse ponto de vista, porque não te prende a um meio só de alimentação para o controle, tá? Você pode ter aí um ou dois meios de alimentar o teu controle, fica realmente ao teu critério. Outro aspecto técnico aí que na verdade é similar em ambos os consoles é que ambos possuem aí a fonte interna, tá? O mais incrível de tudo é saber que o Xbox One conseguiu eliminar aquela fonte enorme que vinha no primeiro console. Tá aí uma fotinha dela só para você se basear, e era um troço lá enorme, cara. Eles conseguiram avançar a tecnologia e incluir essa fonte já para dentro do console e mesmo assim manter todo o design compacto que o aparelho tem, tá? O aparelho realmente é muito pequeno. Nas dimensões vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu tentar mover a nossa câmera aqui. Como vocês podem ver, galera, nós temos aqui diferenças principalmente na profundidade. O PS4 Pro ele tem uma profundidade maior, enquanto que o Xbox One X ele é mais curtinho, tá? Ele tem uma profundidade menor, tá? Em termos de altura, como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu tentar colocar aqui para vocês verem. Em termos de altura, tá? Os consoles praticamente ficam empatados, sendo que o Xbox One X ele é um pouquinho mais alto, tá? Ele é um pouquinho maior aqui nessa questão da altura, mas é algo muito sutil mesmo, tá, galera? Muito sutil, diferença aí quase imperceptível. Bom, galera, na questão de preço, tá? O PS4 Pro chegou aqui ao Brasil nas mãos dos vendedores aí mais informais, tá? Das lojas menores aí do varejo, tá? Ele chegou aqui custando aproximadamente R$3.000. Hoje ele tá com esse preço oficial aqui no Brasil de R$3.000, tá? Custando lá fora, lá nos Estados Unidos e em alguns outros países, aproximadamente $400, tá? Do lado aqui do Xbox One X, ele já está com preço sugerido aqui de aproximadamente R$4.000, ou seja, R$1.000 de diferença em relação ao seu concorrente. E lá fora, lá nos Estados Unidos, ele está custando aproximadamente $500, tá? Então é uma diferença aqui para nós brasileiros pelo menos de R$1.000, tá? Mas existe realmente uma grande diferença em termos de hardware. A gente não sabe como é que vai se comportar em relação ao desempenho dos jogos. Uma coisa é você ter um hardware potente, outra coisa é saber como utilizar esse hardware. Obviamente quem entende um pouco aí de tecnologia, um pouco aí de informática, sabe que nem sempre o melhor hardware vence, tá? Se bem que nós temos aqui no Xbox One X um console muito bem preparado, muito bem desenhado, construído, para aguentar aí durante muitos anos sem que você precise se preocupar, pelo menos em relação à resolução dos jogos, tá? Já é um console, na verdade ambos já são consoles preparados para a geração do 4K, sendo que o Xbox One X leva aí uma grande vantagem por estar totalmente dentro dos padrões que o 4K exige, tá? É um hardware realmente poderoso, tá? Em relação ao PS4 Pro, que também tem um hardware muito forte, muito potente, porém ficando, claro, atrás do seu principal concorrente. Isso a gente não sabe como vai se comportar no mercado, a gente não sabe como vai ser refletido na questão de venda dos consoles. O fato é que se você estiver pensando realmente em trocar o teu console, considere muito bem as duas possibilidades. De um lado você tem um hardware mais moderado, mas também com capacidade de estar rodando a 4K e algumas resoluções dinâmicas, tá? Na verdade, na maioria das vezes, utilizando aí a tecnologia da resolução dinâmica. Do outro lado, a gente tem um console que tem a promessa de rodar praticamente tudo em 4K, inclusive reproduzir os filmes Blu-rays em 4K, tá? Porém, um pouco mais caro, tá? E aí você vai naquela questão também dos exclusivos, tá? Quem não sabe, cada console aí, cada marca tem os seus exclusivos, e às vezes os exclusivos eles fazem a decisão na hora da compra, tá bom, galera? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu agradeço pela audiência de vocês, muito obrigado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, se você não for inscrito, já se inscreve.
Galera, e antes de encerrar o vídeo, eu quero dizer pra vocês que se vocês estão pensando em adquirir qualquer um desses dois consoles, os consoles mais poderosos do mundo, você encontra eles com preço exclusivo no nosso parceiro JR Games. Tá aqui a descrição aqui embaixo, tá? Eu coloquei o site deles, vocês podem consultar. E um detalhe muito importante, quem for inscrito aqui no canal Soultech tem direito aí a um preço super exclusivo, além de brinde também na hora da compra, tá bom, galera? Então visita aí o nosso parceiro JR Games. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!